Eu tenho uma palavra do Senhor para a sua vida. Ontem nós começamos a ver um pouquinho sobre a vida do rei Ezequias e hoje eu quero ler mais um trechinho com você, porque essa palavra ela é muito linda. Aquilo que o Senhor fez na vida daquele povo que se levantou para buscar em primeiro lugar a presença do Senhor na vida deles. O Senhor fez maravilhas, o Senhor fez grandes coisas. O final que eu li com você no livro de Segunda Crônicas 29, versículo 36, falava assim: Ezequias e todo o povo regozijavam-se com o que Deus havia feito por seu povo, e tudo em tão pouco tempo. E eu não poderia deixar de continuar lendo essa palavra para falar um pouquinho mais daquilo que Deus fez na vida daquele povo e daquilo que Deus pode fazer nas nossas, se nós assim abrirmos os nossos corações, abrirmos o nosso coração para darmos ouvido à palavra do Senhor. O rei Ezequias começou encorajando os levitas, os sacerdotes a purificar o templo. Depois, quando tudo estava pronto, eles fizeram holocaustos, eles consagraram holocaustos. Ele tirou do seu próprio patrimônio uma parte enorme daquilo que foi consagrado ao Senhor, e o povo se levantou, fez coisas grandes, todo o povo se levantou a buscar ao Senhor. Eles celebraram a Páscoa em seguida. Ele se posiciona para realmente cuidar do povo. Aqui no capítulo 31, no versículo 2, a palavra nos diz assim: Ezequias designou os sacerdotes e os levitas por turnos. Ele já havia consagrado o templo, já havia feito sacrifício, já havia celebrado a Páscoa. Agora ele vai reorganizar o serviço do templo. Designou sacerdotes e levitas por turnos, de acordo com seus deveres, para apresentarem holocaustos e sacrifícios de comunhão, ministrarem, darem graças e cantarem louvores junto às portas da habitação do Senhor. Por turnos, eles se organizaram para estar ali adorando ao Senhor, dando graças ao Senhor. Versículo 3: o rei contribuía com os seus bens pessoais para o holocausto da manhã e da tarde, e para os holocaustos dos sábados, das luas novas, das festas fixas, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Era aquilo que eles obedeciam na época, né? Ele ordenou ao povo de Jerusalém que desse aos sacerdotes e aos levitas a porção que lhes era devida, a fim de que pudessem dedicar-se à lei do Senhor. Ele ordenou ao povo de Jerusalém que desse aos sacerdotes e aos levitas a porção que lhes era devida, quer dizer, os dízimos, as ofertas que eram ensinadas dentro da lei do Senhor, que o povo voltasse a dar aos levitas e aos sacerdotes os dízimos e as ofertas. Assim, versículo 5: assim que se divulgou essa ordem, os israelitas deram com generosidade o melhor do trigo, do vinho, do óleo, do mel, de tudo que os campos produziam. Trouxeram o dízimo de tudo, era uma grande quantidade. Os habitantes de Israel de Judá que viviam nas cidades de Judá também trouxeram o dízimo de todos os seus rebanhos e das coisas consagradas, das coisas sagradas dedicadas ao Senhor, o seu Deus, ajuntando-os em muitas pilhas. Começaram a fazer isso no terceiro mês e terminaram no sétimo. Quando Ezequias e os seus oficiais chegaram e viram as pilhas de ofertas, louvaram o Senhor e abençoaram Israel, o seu povo. Ezequias perguntou aos sacerdotes e aos levitas sobre essas ofertas. O sumo sacerdote Azarias, da família de Zadok, respondeu: desde que o povo começou a trazer as suas contribuições ao templo do Senhor, temos tido o suficiente para comer.
e ainda tem sobrado muito, pois o Senhor tem abençoado o seu povo. E esta é a grande quantidade que sobra. Ezequias ordenou que preparassem despensas no templo do Senhor. E assim foi feito. Eles recolheram fielmente as contribuições, os dízimos, os presentes dedicados. Queridos, essa palavra que eu venho trazer para a sua vida, eu tenho liberdade de falar com você. Você quer ser abençoado? Você já pensou ou você já é um dizimista, um ofertante? Porque a palavra do Senhor, ela nos ensina: trazei todos os dízimos à casa do Senhor, para que haja alimento em minha casa, e fazei prova de mim, se eu não vou abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal que não caberá no seu celeiro, uma bênção sem medida. Vocês serão chamados bem-aventurados, vocês serão chamados felizes por todo o bem que o Senhor fará na sua vida. E algumas religiões não acreditam em dízimo, mas o Senhor nos ensina a sermos generosos, a ajudarmos, a contribuirmos na casa do Senhor, seja que nome você der, seja a sua oferta, seja a sua contribuição, o Senhor nos ensina a dar. A palavra do Senhor fala: dai e dar-se-vos-á uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Alguns falam, essa parte que nós estamos vendo é a parte que eles obedeciam à lei, né? Mas antes da lei, Abraão ele já dava o dízimo. O dízimo ele é antes da lei. E Jesus ele não fala contra, ele fala para nós obedecermos, para nós fazermos isso. Ele fala para nós darmos o dízimo e para nós também sermos misericordiosos. Eu conheço pessoas que não frequentam a igreja, que não buscam ao Senhor, mas são dizimistas e são ofertantes porque creem nessa palavra. E essas pessoas, elas são muito abençoadas. Elas creem na mão do Senhor agindo em favor delas. E eu creio muito que quando nós somos dizimistas, quando nós somos ofertantes, quando nós abençoamos a casa do Senhor, o Senhor abençoa a nossa casa. Mas diferente dessas pessoas que buscam ao Senhor apenas pelos bens materiais, eu creio que nós devemos servir ao Senhor por completo. Porque você ser dizimista e ser ofertante não significa salvação. Você precisa buscar o Senhor no todo, no completo. Você precisa buscar ao Senhor em todas as áreas da sua vida, buscar andar em obediência, buscar ter o Senhor não apenas como dono da bênção, não buscar ao Senhor apenas pela bênção, mas buscar o dono da bênção. Aí você vai ter bênção sempre. Você vai ter bênção para essa vida e você vai ter bênção para a vida eterna. E é isso que nós precisamos. Nós não sabemos o amanhã, nós não conhecemos o amanhã, nós queremos ser abençoados hoje, termos provisão do Senhor hoje, mas termos provisão do Senhor para a vida eterna. Essa palavra eu quero repartir ela com você porque eu acho ela muito forte. Olha o que diz, o que o sacerdote fala, responde para o rei Ezequias, no versículo 10. Desde que o povo começou a trazer suas contribuições ao templo do Senhor, temos tido o suficiente para comer e ainda tem sobrado muito. Isso ele está falando deles. Pois o Senhor tem abençoado o seu povo, e esta é a grande quantidade que sobra. O povo estava trazendo porque o Senhor estava prosperando. Se você ver a palavra que nós vimos ontem, ali no livro de 2 Crônicas, no capítulo 29, o povo, antes do rei Ezequias, antes de buscar em primeiro lugar ao Senhor, o povo estava sendo envergonhado, o povo estava sendo humilhado, eles eram objeto de espanto, de horror, de zombaria, porque eles haviam abandonado a Deus. E aqui o que nós vemos? O Senhor transforma, e ainda nós vimos logo no começo,
o que o Senhor fez em tão pouco tempo. Busca ao Senhor, e em pouco tempo você vai ver a mão do Senhor agindo a seu favor. Busca ser dizimista, busca ser ofertante. Eu tenho liberdade para falar com você sobre isso, porque eu não estou falando aqui apenas para as minhas ovelhas. Eu ensino isso para eles, sim. E eu não sou assalariada. O Senhor me deu uma aposentadoria para mim, para o meu esposo, e eu louvo a Deus. E o Senhor transborda na nossa casa. O Senhor, se olhar aquilo que nós temos, parece muito mais do que aquilo que nós ganhamos. Porque o Senhor, Ele abençoa as nossas vidas. E eu quero te ensinar isso. Eu quero que você tenha abundância. Porque o Deus das nossas vidas, Jesus, Ele nos disse que nós teríamos vida e vida em abundância. Busca, experimenta fazer isso. Experimenta, seja fiel. Experimenta por uns 3, 4 meses. E você vai ver a mão do Senhor agindo a seu favor. Você vai ter de sobra para abençoar a vida de outras pessoas. Você vai ter e vai ter em abundância. Mas não busca somente ser dizimista e ofertante. Busca conhecer a palavra do Senhor como um todo, porque o Senhor vai te abençoar em todas as áreas da sua vida. Você vai ter vida plena, ser abundante em todas as áreas. Vida plena com o Senhor. Toma posse dessa palavra para a sua vida. Muitos querem ter muitos ganhos. Não tem coisa melhor do que nós confiarmos no Senhor e Ele provê nas nossas vidas. Desde que o povo começou a trazer suas contribuições ao templo do Senhor, temos tido o suficiente para comer e ainda tem sobrado muito, pois o Senhor tem abençoado o seu povo. Esta é a grande quantidade que sobra. Deus maravilhoso, eu te peço, Pai, completa essa palavra no coração dessa pessoa que ora comigo, Deus. Completa essa palavra, Pai. Que ela, Senhor, meu Deus, não tenha medo, Pai, de faltar nada, Deus. Senhor, em momentos de escassez, Pai, quantos, Senhor, que já são dizimistas, é a primeira coisa que faz, Senhor, é reter o dízimo, Pai. Pelo contrário, Senhor, é momento de ser forte, de ser dizimista, de ser ofertante, porque a Tua palavra nos diz que nós podemos fazer prova de Ti, em meio às lutas, em meio às dificuldades, que nós possamos buscar a Sua face, porque o Senhor vai abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medida nas nossas vidas. Senhor, eu te peço, Pai, que essa pessoa, Senhor, possa, Senhor, experimentar dessa tua bondade, Pai. Nós não temos medo, Senhor, de falar sobre isso. Nós não temos medo, Senhor, porque o Senhor é quem nos ensina. O Senhor é quem fala para nós buscarmos ao Senhor, para nós sermos dizimistas e ofertantes e podemos fazer prova de Ti. O Senhor abre as janelas dos céus, é ensinamento seu e nós tomamos posse disso para as nossas vidas. Senhor, abençoa essa pessoa, Pai. Que ela, Pai, venha ter vida contigo e vida em abundância em todas as áreas. Também, Senhor, na área material, nas suas finanças, que ela seja abençoada no serviço, em tudo aquilo que ela faz, que tudo aquilo que ela colocar as mãos, Senhor, venha confirmar as obras da mão dela. Abençoa o trabalho, Senhor, abra portas de bênçãos, Pai. Senhor, eu profetizo, Senhor, bênção sobre essa vida, abundância sobre essa vida, vida plena com o Senhor, no nome de Jesus. Fica com Deus, fica na paz. Deixa o seu amém, se você crê nessa palavra. Deixa o seu amém, deixa o seu comentário. Experimenta da bondade do Senhor, você vai ver o que o Senhor vai fazer na sua vida. Compartilhe essa palavra com outros. Curte, que você vai estar ajudando essa palavra a ser divulgada para aqueles que necessitam. Fica com Deus, fica na paz. Deus te abençoe.